Falando de Alcha para os irmãos. Bom, irmãos, nesta manhã eu resolvi gravar esse áudio para a igreja do Machia. Na última live que eu fiz agora, meus irmãos, eu mostrei que a história da igreja de Filadélfia, ela está registrada no Velho Testamento. A nossa história, ela está registrada no Velho Testamento. Ela está registrada no livro de Esdras, Neemias, Zacarias e Ageu. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele falou que tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento. Colossenses 2, versículo 16. No livro de Hebreus diz que são figuras das coisas que haveriam de vir. Ou seja, tudo que aconteceu com Israel no Velho Testamento é uma sombra do que haveria de acontecer com a igreja no Novo Testamento. Então Israel, meus irmãos, Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Eles foram levados para o cativeiro na Babilônia por causa de idolatria. Isso está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 8. Eles estavam praticando idolatria e o Eterno permitiu eles serem levados para o cativeiro na Babilônia. Ou seja, meus irmãos, a igreja do Machia, quando ela nasceu, ela era uma igreja pura, uma igreja santa. Era a igreja dos apóstolos. Mas no decorrer dos anos, o que aconteceu? A igreja do Machia foi levado para o cativeiro, foi levado para a Babilônia. Quando isso aconteceu? Quando ela sentou para ouvir Constantino e os bispos de Roma. Por isso que a igreja católica, ela é chamada de Babilônia no livro de Apocalipse, capítulo 17. Fala, viu uma mulher, uma prostituta. Na sua testa estava escrito um mistério. Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então a igreja, ela foi levada para o cativeiro. O cativeiro é o cristianismo apostata. Isso aconteceu no ano de 325 no concílio de Nicéia. Depois teve outro concílio em 381, quando foi estabelecido o dogma da Trindade. A idolatria entrou e a igreja também foi levada para o cativeiro na Babilônia, da mesma forma que Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia. Então a história de Israel é a história da igreja de Filadélfia hoje. Eu vou mostrar isso para os irmãos nesses áudios. Então o que acontece, meus irmãos? O Eterno, ele despertou o espírito de Josué, seu nome é Yalcha. Isso está registrado no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 14. O Eterno despertou o espírito de Yalcha e despertou o espírito de Zorobabel. E a Escritura também fala no livro de Esdras que o Eterno também despertou o espírito de alguns judeus, de alguns ialdins. Despertou o espírito deles para quê? Para que eles pudessem voltar para Jerusalém e Alxalã e edificar o segundo templo para o Eterno. Eles tinham que voltar para edificar o segundo templo, porque o primeiro templo foi destruído. Aquele primeiro templo que Salomão ergueu, ele foi destruído. Ele foi destruído por causa da idolatria de Israel. O Eterno permitiu com que aquele templo fosse destruído. O primeiro templo foi levantado por o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, pelos apóstolos. A primeira igreja, o primeiro templo foi levantado por eles. Porém, o primeiro templo foi destruído quando eles foram levados para a Babilônia, foram levados para o cristianismo apostata. Por isso que o apóstolo Paulo fala, quem destruir o templo será destruído. Quem danificar o templo do Criador será danificado. E ele vira e fala, o templo do Criador sois vós. Isso está em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, da mesma forma que aconteceu com Israel no Velho Testamento, se repete a história no Novo Testamento. Tá vendo, meus irmãos? Eu estou mostrando a nossa história no Velho Testamento. E aí o Eterno, então, despertou o espírito de Josué, seu nome é Yalcha, e o espírito de Zorobabel, e o espírito de alguns para poder subirem para Yalxalã, para edificar o segundo templo. E Yalcha ali, ele representa o Filho do Eterno. Por isso que no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 10 e 11 ao 12, fala assim, coloca a coroa na cabeça de Yalcha, o sumo sacerdote. Ele será rei e sacerdote ao mesmo tempo. E fala, ele edificará o meu templo. Está falando daquele sumo sacerdote ali, cujo nome era Yalcha, que ele representaria o Filho do Eterno. E Zorobabel, Romeu? Zorobabel representa quem? Ele representa o mensageiro da igreja de Filadélfia. Ele era uma sombra do mensageiro da igreja de Filadélfia. Por que ele é o mensageiro? Por que ele representa o mensageiro da igreja de Filadélfia?
Ele representa o mensageiro da igreja de Filadélfia, porque Zorobabel foi quem lançou o fundamento do templo. Foi ele que lançou o fundamento. Lá fala que ele tirou o fundamento debaixo dos escombros. E o Eterno fala, e ele lançou a pedra principal, ele lançou o fundamento do templo. E quando o povo viu isso, o povo se alegrou e disse, glórias, glórias a Yahweh, porque o fundamento foi lançado novamente. Isso está registrado no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 9 em diante. Mas o que é que o fundamento representa, Romeu? O fundamento representa o nome do Mashiach. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 12, ele fala, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que está colocado. Por quê? Porque alguns estavam querendo lançar outro fundamento, estavam querendo iniciar um templo, uma igreja, com o nome de Paulo, com o nome de Apolo, com o nome de Cefas. Aí Paulo virou e falou, ninguém pode iniciar outro templo com outro fundamento, com outro nome. O nome já foi lançado, o fundamento eu já lancei ele. Eu, como bom arquiteto, lancei o fundamento. Ele iniciava as igrejas, os templos na cidade, com o nome verdadeiro, Yahshua Mashiach. Então o que Zorobabel fez no Velho Testamento? Ele lançou o fundamento. O que o anjo da igreja de Filadélfia veio fazer agora no final dos tempos? Veio trazer o fundamento à tona de novo. O fundamento estava encoberto por várias questões aí, várias heresias, vários nomes falsos. O fundamento estava encoberto debaixo de ruínas. Mas o anjo da igreja de Filadélfia foi levantado, o mensageiro da igreja de Filadélfia foi levantado para lançar o fundamento novamente, para trazer a revelação do nome do Mashiach. Qual é o seu nome? O nome é Yahshua. É por isso, meus irmãos, que Yahshua, quando ele se dirige ao mensageiro da igreja de Filadélfia, ele fala, você não negou o meu nome. Você não negou o meu nome. O nome é revelado ao mensageiro da era de Filadélfia para que ele possa lançar o fundamento, para que a obra possa começar. Zorobabel, na hora que ele lançou o fundamento, os judeus, os ialdinhos, os irmãos, começaram a se unir e a edificar o templo no lugar que ele lançou o fundamento. Ou seja, o mensageiro da era de Filadélfia, ele lança o nome, ele lança o fundamento e os irmãos começam a trabalhar na obra da construção do segundo templo. Igual foi no Velho Testamento. E lá diz assim, quem poderia desprezar esse humilde começo? Olha aí, esse humilde começo. Foi um pequeno começo que nós começamos quando nós lançamos o nome de Yahshua, principalmente de 2017 para cá. E aí a obra não parou mais. Os irmãos continuaram edificando, e está até hoje edificando o segundo templo. Os irmãos estão trabalhando na edificação do segundo templo. É isso que os irmãos têm que pôr em mente. Vocês estão na obra da restauração do segundo templo, meus irmãos. Se os irmãos observarem, no Velho Testamento, o Eterno falou para o povo edificar o templo para ele, para que o nome dele estivesse no templo. Isso está registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, ou 1 Crônicas, capítulo 7. O Eterno falou que o templo era para conter o nome dele deveria estar naquele templo. E quando você chega na era da igreja de Filadélfia, meus irmãos, o que Yahshua fala? Ele fala, ao vencedor, escreverei sobre ele o nome do meu Pai, o meu nome e o nome da cidade santa. Está falando sobre a edificação do segundo templo, que tem que conter o nome do Criador. Por isso que os 144 mil, eles têm o nome do Pai e o nome do Filho na testa. Viu os 144 mil que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu Pai. Se os irmãos observarem em Apocalipse, o que Yahshua fala? Ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Criador. Olha, a palavra templo aparece novamente. Por quê? Porque está falando da edificação do segundo templo. A era de Filadélfia é a edificação do segundo templo. Fala da coluna do templo, que será os vencedores, e fala da palavra templo. Está falando da edificação do templo. E se os irmãos observarem no livro de Ageu, o Eterno fala assim, ó, mais uma vez eu vou fazer tremer os céus e a terra. E vou encher essa casa de glória. Por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando Salomão terminou o templo, a glória do Eterno entrou para dentro daquele templo. E no livro de Ageu, o Eterno fala que
A glória do segundo templo será maior do que a do primeiro. Essa glória, ela vai acontecer na hora do arrebatamento. Por isso que ele fala, mais uma vez farei tremer os céus e a terra, e encherei essa casa de glória, e as coisas desejadas das nações entrarão. Entrarão aonde? Entrarão na cidade santa. O templo vai ser levado para a cidade santa celeste, a Yal-Shalom celestial. O templo vai ser tirado da terra e vai ser levado para a glória, meus irmãos. Basta a obra acabar, basta o templo ser edificado, ele não vai ficar aqui na terra. Ele será tirado e será levado para a glória. Os vencedores vão ser arrebatados. É por isso que na igreja de Filadélfia, o que ele fala? Ele fala, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, meus irmãos, foram poucos que saíram da Babilônia e se posicionou para edificar o templo do Criador. O Eterno não permitiu pessoas estranhas entrar na edificação. Lá tinha pessoas que queriam entrar, contribuir na edificação. Neemias não permitiu. Por quê? Porque o Eterno não permite pessoas, qualquer um, chegar e entrar na edificação do segundo templo. São pessoas escolhidas a dedos. É os vencedores. É aqueles que Yahweh despertou o seu espírito para ele sair do cristianismo apostata, para ele sair das denominações evangélicas e se posicionar como vencedores, trabalhando na edificação do segundo templo. O segundo templo está sendo edificado no nosso meio, irmãos. E essa obra já está terminando. Na hora que ela terminar, vai acontecer o arrebatamento. O segundo templo será levado lá para a cidade celeste, aí ao Shalom. E lá vai haver uma adoração ao Criador. No livro de Zacarias fala que quando eles terminou a edificação do segundo templo, houve uma festa, houve uma comemoração. Quando acontecer a edificação, quando terminar a edificação, na era de Filadélfia, do segundo templo, vai haver o arrebatamento da igreja dos primogênitos, que estarão em festa na glória. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23. Shalom de alcha para os irmãos. Eu te procuro com coração sincero, em cada passo meu, teu amor espero. Sei que me ouvirás, pois tua palavra diz que te encontrarei quando te buscar assim.